Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Berta. E eu sou a Tassi. Juntas nós somos o Pode Conspirar. Estamos aqui congelando, mas trazendo para vocês mais um episódio essa semana. O tema dessa semana não é bem uma teoria da conspiração, tá mais para uma crença popular, uma pseudociência, não sei. A gente vai descobrir aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Sampaco. Eita, esse tema é tenso. Quer dizer, não é tenso, não. Depende do ponto de vista, né? Literalmente. Musiquinha da Praça é Nossa. Bom, gente, vamos pro Conspiradores Comentam primeiro. Homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Bom, gente, hoje a gente tem 2 comentários, na verdade 3 aqui para trazer pro episódio. O primeiro foi lá no nosso último episódio sobre o Titanic, no canal do YouTube. É o comentário do José Mauro. Então ele comentou que, meninas, amo vocês, estou ouvindo todos os episódios no Spotify, busquei no YouTube para conhecer vocês, são muito lindas, com todo respeito, mas sem desmerecer nenhuma, para mim a Beta é a mais linda, a Tassi mais animada, e todas são, enfim, maravilhosas. Bom dia, princesas, sou o Mauro, do Piauí. E Mauro, valeu pelo seu comentário, por acompanhar o podcast. Façam como o Mauro, vão lá no canal do YouTube também, para trazer inscritos, likes. Verdade. Obrigada, Mauro, pelo elogio. Sim. Gostei também do comentário do Mauro, ele chamou nós de princesa, então eu acho isso muito, muito bonito da sua parte, Mauro. Obrigada mesmo pelo comentário. A gente tem também 2 comentários aqui do Jean Linhares no Instagram. Ele sugeriu aqui que ia ser legal se tivesse um episódio sobre jogos. É uma boa ideia. E tem algumas histórias, teorias da conspiração sobre jogos. Dá pra trazer. E tem uma aqui que eu também achei muito interessante, que ele trouxe a teoria em cima da teoria que eu fiz no último episódio. Ele trouxe aqui, e se o Titanic fosse o navio do Projeto Manhattan? Foi mais longe ainda. É verdade. Nossa, gente, aí ia ser top. Não sei se isso fosse verdade. Não é no mesmo ano. É no mesmo ano? Não, que eu me recorde, não. Eu acho que não. Mas bom, mas isso não justifica também, porque já que ele pode viajar no espaço, ele pode viajar no tempo. Tudo é possível. Tudo é possível. Gostei! Tá aprovado. A Milka também, aqui atrás. Aqui. Dando pra ver as orelhinhas dela. Bom, gente, vocês têm indicações pro episódio de hoje? Cara, eu não tenho indicações no episódio de hoje. Apesar de que, se eu fosse dar, porque hoje, como é um folclore japonês, eu vou dar uma de folclore brasileiro. Uma indicação, que é a série Cidade Invisível da Netflix, que é muito legal, que fala sobre folclore brasileiro. Então, se você quiser curtir, saber um pouquinho mais sobre folclore brasileiro, e aí é muito, muito bem produzida a série. Eu gostei bastante e eu realmente espero que tenha uma segunda temporada que a Netflix não cancele. Realmente espero. Bem, eu tenho uma indicação. Vão lá no YouTube e procurem pelo programa da Sônia Abrão, A Tarde é Sua. Que lá tem diversos vídeos falando sobre o que é Sampaco, quais personalidades, os famosos, né, que também são Sampaco, que, enfim, que tiveram finais trágicos e tudo mais. E é bem interessante, né, a Sônia Abrão, porque só ela mesmo, né, que pode reunir como comentarista
um advogado que é delegado também, que é o Jorge Lordello, né? Só no programa de tarde para donas de casa, enfim, adolescentes que estão querendo descansar um pouco. Porque eu assisti esse programa da adolescência, às vezes, quando eu tava querendo me distrair. Tudo bem que falava sobre tragédia. Não, a Sônia Abrão, se não tem tema mórbido atual, ela resgata algum tema mórbido pra Já trazer. foi. Mas é isso aí. Beijo, Sônia. Falando em tema mórbido, também não é bem mórbido, é mais assim, meio de terror. É um canal no YouTube que eu queria indicar, que se chama Local 58 TV. Bom, então o Local 58 é pra quem gosta aí dessas histórias curtas de terror, então simula, né, uma emissora de TV antiga. É interessante, são vários vídeos curtinhos com pequenas histórias, bem legal. Eu acho que hoje a gente não vai precisar fazer uma introdução daquelas e tal, porque eu acho que hoje vai ser mais uma discussão mesmo sobre o tema Sampaco. Mas bem, só para falar, para deixar vocês inteirados, né? Sampaco é uma lenda aí, enfim, superstição de origem japonesa, né? No qual a palavra Sampaco significa três brancos. E, na verdade, esses três brancos está referente ali aos nossos olhos, né? Porque a gente, né, tem dois brancos, né, que ficam nos cantos dos olhos. Mas algumas pessoas podem ter um canto, assim, na pálpebra inferior, né, que é branco, ou na superior. E aí, por isso que dá-se o nome de três brancos. E existe uma lenda aí, né? Já, tudo que é originária desse termo Sampaco, de que pessoas que têm esses três brancos, elas, enfim, têm dificuldades na sua vida emocional, podem passar por algumas tragédias, alguns transtornos físicos, psicológicos, enfim, diversas coisas. E, bem, se isso é verdade ou não, nós não sabemos. Porém, existem muitas pessoas famosas que já morreram, que tiveram mortes trágicas, que eram Sampaco, como, por exemplo, Michael Jackson, John Lennon, a própria Marilyn Monroe, que nós já também falamos aqui. Aliás, né, a gente já falou, acho que dos três aqui no podcast, né? Enfim, mas só para citar alguns nomes, né? E aqui no Brasil tem algumas pessoas, como não sei se vocês lembram do humorista Shaolin, também, que era considerado Sampaco, o Rick da dupla Rick Renner, e enfim, a Cleo Pires, o Fábio Júnior, diversas pessoas aí. Diversas pessoas aí. É isso aí. Sim. O Sampaco ele ficou famoso aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no Ocidente, na década de 60, com um livro que se chama Vocês São Todos Sampaco, ou nas edições mais antigas aparece como Sois Todos Sampaco, que é do Jorge Ochawa, né? Então ele foi publicado lá na década de 60, e aí ele explica, né, no livro, que é essa condição do Sampaco. E eu fui atrás do livro para ver, um livro fininho. Ele fala um pouquinho sobre o Sampaco, dá essa explicação que a Tassi trouxe, né, dos três brancos. E o que eu achei interessante no livro, e que muitas das pessoas, se vocês procurarem hoje na internet por Sampaco, vocês vão achar várias pessoas aí vendendo como se cura o Sampaco também. Tem o perguntar. Como se cura. Dietas. E no livro, eu achei muito legal porque ele faz um paralelo de ser Sampaco com a alimentação. Então ele diz que na sociedade moderna, a gente perdeu aquela característica sagrada do alimento. Então todo aquele ritual de cozinhar, de valorizar as características dos alimentos, a gente perdeu tudo isso. Se alimenta de muita comida industrializada, muitos excessos, muito açúcar, gordura e tal. E aí ele fala no livro que essa alimentação e essa vida desregrada que a gente leva ocasiona o Sampaco. Então, na visão dele, você não precisa necessariamente nascer Sampaco. Você pode não ser, se tornar ao longo da vida e depois deixar de ser também.
Uau. E aí, uma das soluções que ele traz no livro é a alimentação macrobiótica. Ele fala que a partir de uma dieta macrobiótica, então você comer alimentos de uma forma mais natural, com menos condimentos. Ele traz algumas listas de alimentos que seriam ideais para comer, alguns grãos, tipos de peixe, que isso poderia ajudar o seu corpo a entrar em equilíbrio de novo e corrigir o sampaco. Nossa. É. Não, ó, Eu- se a gente parar pra pensar, né? Uhum. Quando a gente pega as referências sobre o Sampaco, a gente vê que muitas dessas têm a ver com doenças psicológicas, né? Com condições, doenças não, mas condições psicológicas. Então, talvez esse desequilíbrio que esteja associado, que a Tassi falou, né, com a existência desses 3 brancos, né? Se você não entendeu o que são esses 3 brancos, joga aí no Google, dá um Google que você vai achar, coloca Sampaco, você vai ver que tem várias referências com vários desenhos de olhos para você poder entender o que é Sampaco e o que não é, se você não entendeu a explicação da Tassi. Mas a explicação de falta de equilíbrio e emocional, né, que seria, né, bem mais evidente, junto com a alimentação, tem um link bem plausível, né? Tanto que eu falo por mim mesma, né? Eu tenho, como todo mundo sabe aqui, já que eu tenho ansiedade, né? Que eu tenho ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada. E para eu tratar isso, um dos pilares do tratamento é sim a alimentação. Então, se eu fujo da alimentação que eu tenho que seguir, eu fico muito mais ansiosa, ou seja, a minha vida fica desequilibrada, né? Então tem uma conexão, mas eu não sei se necessariamente seja a posição da íris ali dentro dos olhos, né? Até porque como é que se mede isso? É isso que eu fiquei pensando. A pessoa só olhando pra frente, porque dependendo do ângulo que você pega de uma pessoa, ela pode ter um branco a mais ou um branco a menos. Aí ele explica isso no livro. Tem que ser olhando pra frente. Cabeça reta e olhando pra frente. Porque é isso que você falou, é verdade, né? Às vezes a gente olhando pra frente não enxerga nem branco embaixo, nem branco em cima. Mas se você fizer assim, né? Vai ficar. É. Por isso que eu acho meio loucura. Porque, assim, se for parar pra pensar, todo mundo é Sampaco, né? Só viram. Ó, eles pegam uma foto do Michael Jackson, tipo assim. Aí, óbvio, né? Ele tá com o rosto torto. Ele não vai ser Sampaco? Ah, então, já começou, já tô refutando. Nossa, tá sério? Denúncia! Denúncia! Já tô Denúncia aqui! Não, mas é olhando pra frente. Tem que ser olhando pra frente e cabeça reta. Ah, sim. É, porque eles falam que, por exemplo, eu tava vendo também, né, que quando a pessoa pensa muito no futuro, então eu acho que pensar no futuro talvez esteja ligado também à questão da ansiedade. Então, quando a pessoa pensa muito no futuro, a probabilidade dela se tornar Sampaco é muito grande, né? Também. Eu sou uma Sampaco. E aí diz que só mesmo, tipo, fazendo algum tratamento, aí fala dessa questão mesmo da alimentação, que também influencia e tudo mais, né? Porque o Sampaco, ele, vamos dizer assim, tem a diferença também, né? Dos Sampacos, né? Não sei se vocês conhecem aquele símbolo chinês, eu acredito que é chinês, do Yin e Yang, né? Então, quem é Ying, né? Tipo, seria o Sampaco que tem a borda aqui branca na parte de baixo da íris do olho. Então, esses são aqueles que chamam tragédia para eles, segundo a lenda, né? Então, a pessoa se envolve em acidente, sei lá, em encrenca, do nada se machuca, é a pessoa distraída, tudo mais. E do Yang, que seria a parte de cima da íris. Então, são as pessoas que causam, tipo assim, que causam os fatores
nas pessoas, por exemplo, um psicopata, entendeu? Um serial killer, né? Inclusive, eu estava até olhando na pesquisa que uma das pessoas que eles citam como referência do Sampaio Young é o Charles Manson, que ele foi um psicopata aí, né? Bem, enfim, histórias trágicas. Tem umas redes sociais aí, não é o Reddit, eu achei uma outra muito boa que tem coisas também sobre conspiração, que chama Amino, o nome da. Ah, amigo! E lá tem bastante coisa também sobre Sampaio, e eles correlacionam na rede social, por exemplo, né, só uma correlação, né, tem uma característica Sampaio inferior o Nardoni, que é uma pessoa muito perto, né? Assim, mais próxima da gente do que o Charles Manson. Então, por exemplo, o Nardoni, junto com a mulher dele, né? Que causaram a morte da menina. Também, se eu não me engano, tem o Lucas Luco. Sei lá. O Lucas Luco? Eu vi uma explicação muito boa numa dessas redes. Não sei se foi no Reddit. Que eles falavam assim, que se você tem embaixo, né, o mundo é um lugar perigoso para você. Agora, se você tem em cima, você é uma pessoa perigosa para o mundo. Eita, pega. Isso mesmo. Olha, se a gente pegar todos os famosos que tiveram realmente tragédia, eles realmente correlacionam com os sampacos superiores, né? Uhum. Não, inferiores. Inferiores? Os superiores são os que causam. Então são inferiores mesmo. A correlação é alta mesmo. Não é baixo, não. O Kennedy é Sampaio inferior. O Elvis. Uhum. Então, eu fiquei bem surpresa com o número de pessoas famosas que morreram de um jeito trágico que tem essa característica. Né? Inclusive do Kennedy, eles fazem uma análise explicando o Sampaio, falando justamente dessa questão de que você não precisa nascer Sampaio, você pode se tornar ao longo da vida. Pegam algumas imagens dele e mostram que quando ele era mais jovem, ele não tinha essa condição. Mas a partir do momento que ele começou a entrar mais na vida política, e aí, consequentemente, ficou tudo mais desregrado, começou a ficar mais acentuada essa parte do Sampaio aqui embaixo. E aí foi quando começou a atrair as tragédias para ele. Nossa. Sabe o que eu fico pensando? Assim, aí eu vou devagar aqui, vou jogar uma teoria aqui e vocês vejam se vocês concordam comigo, se não. Teorias em cima da teoria. Por ser uma superstição japonesa, no qual eles têm uma característica de ter um olho mais fechado, né, mais cerrado. Será que essa característica de observar brancos nos olhos não seria também uma forma de se proteger de pessoas externas à cultura? Talvez, pode ser. Pessoas com olhos mais arredondados, que não são ali da Ásia, por exemplo. Mas tem muito asiático que tem Sampaio também. Então, mas as maiorias das associações que as pessoas fazem são com pessoas que não são asiáticas. Então, eu tava até lendo num site, é de cultura japonesa, que eles estavam falando assim, que lá no Japão, eles até não consideram mais tanto essa lenda assim, que eles até acham bonito quem é Sampaio, né, e eles dão até o termo lá de kawaii, né, que é tipo fofinho, né, acha fofinho, bonitinho, né. Eu não sei. E eu vi muita foto de asiático que tem Sampaio, né? Na minha pesquisa, eu tava olhando e eu vi. Aí eu fiquei assim, Não, mas aí você tá falando de uma condição hoje, né? Eu tô falando na época que surgiu, porque se é cultural, se é supersticioso, vem lá de trás, certo? Vem lá de trás, não é de agora. Então, talvez isso, aí eu tô devagando, tá? Talvez isso seja
uma questão cultural lá de trás, no qual serviria de uma mera proteção cultural deles, de observar pessoas que têm os olhos mais arredondados, que não têm característica asiática, e que, são pessoas que não estão ali, não são asiáticos, então talvez elas possam fazer alguma coisa contra a gente. Entendi. Tem essa associação, entendeu? Uhum. Bem, então, se tiver algum descendente de japonês, de chinês, que esteja assistindo, não, de japonês, esteja assistindo o nosso podcast, por favor, confirme a lenda. E eu achei legal ver num blog também falando sobre uma relação com fatos mesmo, né? Que podem também explicar a questão do Sampaco. Né? Eles explicavam nesse material que quando uma pessoa está sob uma situação de muito estresse ou sob influência de algumas drogas, exaustão, ou até, por exemplo, próximo da morte mesmo, o nervo óptico muitas vezes ele pode se contrair muito e puxar a íris do seu olho para cima e mostrar mesmo um pouco mais da parte branca. Eita. Então isso pode ter uma relação mesmo com a sua condição de saúde. Dependendo do estado que você tiver, realmente a íris do seu olho pode mudar um pouco de posição. Olha o estresse. Pessoas estressadas. Vocês acham que vocês vão morrer de infarto? Não? Olha. Vai ser o Sampaco. Olha. Ai, que horror. Olha, fica aí a dica. Fica observando seu olho. Não, mas eu vou falar pra você, quando eu ouvi falar isso daí pela primeira vez, é óbvio que eu fui no espelho olhar meu olho. Eu não olhei. Eu fui. E quando eu tava fazendo essa pesquisa, também fui olhar de novo. Não, nós somos Sampaco. Nossa, gente, mas eu sou a pessoa ansiosa. Não, apesar que eu tô drogada, né? Tô tomando remédio, então. Não, e nesse programa que a Tassi mencionou, da Sônia Abrão, tem eu esqueci o nome dele, mas ele é um dos maiores estudiosos de Sampaco que tem no Brasil. Acho que é professor Álvaro. Tem pessoas estudiosas de Sampaco no Brasil? Tem, esse cara é famoso estudando Sampaco no Brasil. E ele fala algumas das características das pessoas Sampaco, né? Só que são características assim que se aplicam a muitas pessoas. Por exemplo, pessoas que tropeçam muito, derrubam muitos objetos. Se você constantemente está fazendo uma coisa pensando em outra, né, você não consegue concentrar. Doenças constantes, né? Ele mexe com alguma coisa. Meu Deus. Não dorme bem. Não, eu durmo bem. Então ele traz algumas características lá que, né, geralmente são essas relacionadas à concentração, sono, que podem. A questão de você sentir muita angústia, né? Você ser uma pessoa mais estressada. Isso tudo pode significar que você tenha a condição do Sampaco ou tenha mais propensão, né, em algum momento a desenvolver o Sampaco. Uhum. Então, vocês que estão aí assistindo no YouTube, vocês vão ver minha progressão. Praticamente todo millennial é Sampaco ou vai ser em algum momento da vida, porque não dormir direito, você passar raiva. Exatamente. Questão de tempo, gente. Questão de tempo. Ai, esses dias mesmo eu tava pensando, nossa, eu não sei qual foi a última vez que eu olhei no final de semana e falei assim, nossa, eu vou descansar. Eu acho que foi só nas minhas férias no meio do ano. Só. Depois eu nem... Agora, zero. Não consigo. Não tenho tempo. Não dá tempo. Não tem tempo. Como é que você vai ser uma pessoa equilibrada? Por isso que eu acho que essa tese da alimentação aí tem a ver. Pode até não ter nada a ver com Sampaco, mas que... Né, se você partir do princípio de que pessoas Sampacos são, né, que tem um desequilíbrio, eu acho que a maioria de nós, todos, tem algum tipo de desequilíbrio na vida, nem que não seja relacionado à alimentação, mas algum desequilíbrio de trabalhar demais, né, de não descansar. Exatamente.
Mas eu fiquei um pouco impressionada com as coincidências, viu? Não sei se alguém já estudou isso a fundo. Acho que seria interessante ver um estudo, tentar correlacionar pessoas. Né? Eu tentei procurar algum paper, alguma coisa assim. Não achei, não encontrei. Vou tentar de novo. Se acaso eu encontrar, eu coloco no Reddit ou coloco aqui nos comentários do YouTube pra deixar lá, né, de referência. Mas eu não achei nenhum estudo que correlacionasse mesmo, assim, estudo mesmo, né? Ai, gente, sei lá. Eu só sei que eu achei muito engraçado revendo o vídeo da Sônia Abrão. Ai, ai. Eu acho que o nome do cara lá, Paty, é Professor Álvaro, eu acho. Professor Álvaro. Então, Eu acho. Eu acho que é. Enfim, mas é uma pessoa que estuda aí e tal, essa questão do Sampaio. Ah, sinceramente, olha, se for pra eu viver minha vida, ficar pensando nisso, eu acho que você mais atrai tragédia pensando nisso do que se você é Sampaio ou não, entendeu? faz Então, sentido também. Você começa a pensar muito e aí acaba acontecendo, realmente. Mas no caso é. dele, eu achei interessante que ele menciona, eu esqueci quais eram as pessoas, mas ele chega até a mandar cartas. Foi o Anderson Silva. Ele fala não sei se foi numa live dele que eu assisti, que foi olhar lá o canal Uhum. dele ou nesse canal da Sônia Abrão. Que ele fala que o Anderson Silva também é Sampaco. E que ele mandou várias cartas, tentou entrar em contato com o Anderson Silva por várias vezes para avisar dessa condição de Sampaco, que era algo que ele precisava corrigir antes que acontecesse alguma coisa com ele. E aí ele teve aquela fratura, né, numa luta no UFC, que foi a perna, né, e nunca mais ele conseguiu lutar aí profissionalmente de novo, né. E ele fala de outras pessoas também, que ele tentou avisar sobre, né, desgraças iminentes aí por causa da condição de Sampaco, as pessoas não ouviram e aconteceu a tragédia. Ele fala do Bolsonaro, inclusive, que o Bolsonaro é Sampaco. Que por isso que ele é meio desequilibrado e fala umas coisas meio nada a ver, que é a condição de Sampaco dele. Entendi. Ah, tá bom então. Ele fala de várias personalidades da mídia. Se eu não me engano, ele fala do Juliana Paz também. Isso, da Que ela Juliana também é Paz eu vi. Sampaco. E tem todo um ramo que estuda isso. Tem no canal eles falam de algumas outras coisas também, algumas outras características do seu rosto que poderiam influenciar seu futuro e acontecimentos da sua vida. Nossa, gente. Eu pensei que a única coisa era o contrário, que as coisas que acontecem na vida influenciassem no nosso rosto, tipo rugas. Tanto ficar preocupada com coisas externas. Esse é mais Olha, fácil de resolver. Botox tá aí pra isso. ai, sendo bem sincera, eu fico na parte da superstição. Mano, continue vivendo sua vida, entendeu? Tragédia acontece todo dia. Pode acontecer com qualquer pessoa, não precisa ser Sampaco, entendeu? Senão você não vive, cara. Senão você vai ficar lá neurótico. Ai, será que eu sou Sampaco? Ai, aconteceu tal coisa porque eu sou Sampaco. Não, meu. Minha opinião. Tô sendo pistola hoje, né? Tô sendo pistola, ela voltou pistola. Voltou pra esse podcast pistola, cara. Tudo bem. Não, eu concordo com a Tassiane. Sou dessas também. Quer dizer, mentira, né? Porque eu tenho curiosidade. Mas, não, se você for uma pessoa saudável, realmente saudável, pense que você não consegue controlar o amanhã. Você consegue conduzir um caminho para que amanhã seja melhor, mas você não consegue ter total controle. Então, não fique pensando nisso. Viva a sua vida da melhor maneira possível. Tente ser equilibrado da melhor maneira possível, porque as coisas fluem com mais naturalidade. Com certeza. E sem essa positividade extrema de querer ser 100% em tudo, porque não vai ser. Às vezes você vai estar melhor no trabalho e pior na sua vida pessoal, às vezes vai ser o contrário, você vai estar melhor na vida pessoal, não tão bem no estudo, e assim vai. 100% de tudo em tudo não vai dar. Não, não vai dar, gente. E isso é um mito. Quem vende isso pra você tá mentindo.
Se é que alguém vende isso. Então, eu acho que é um caminho mesmo. Eu acho que essa teoria do Sampaio, se você olhar, tem algumas coisas que fazem sentido, igual quando eu li o livro, eu acho que algumas coisas que ele trouxe lá, principalmente essas relacionadas à alimentação, fazem sentido. Né? Porque o que você come pode influenciar até como você se sente. Mais triste, menos triste, mais cansado, né? E realmente a alimentação é uma coisa que a gente negligencia muito. Mas não esse ponto de achar, por exemplo, do paralelo que eles fazem dos Sampacos com psicopatia. Aí eu já acho que é demais. Não, é demais. Porque aí você tá entrando. É porque, querendo ou não, né? Você já emenda já uma superstição numa área muito bem já estruturada, que é psiquiatria médica, né? Então não encaixa uma coisa na outra. Não dá. Aí vira pseudociência. Aí é outra coisa. Eu acho que Sampaco se encaixa bem nessa categoria aí da pseudociência. Até que alguém consiga comprovar. Como é isso científico. Fazer um estudo realmente para trazer alguma correlação entre. Até lá, eu acho que dá para encaixar como pseudociência. É. Mas é interessante. Acho que é um assunto interessante. Para quem quiser saber um pouco mais, tem aí vários sites na internet com imagens, né? Também para ver essas pessoas aí que seriam Sampaco. Tem até uma música do John Lennon, que esse cara aí que foi no programa da Sônia Abrão cita, que ele fala da condição de Sampaco. E o John Lennon também era Sampaco e, coincidentemente, acabou morrendo tragicamente também, né? Assassinado. Então é uma coisa muito antiga aí, de muito tempo. Não tem muito material, nem em português, nem em inglês. Eu acho que em japonês talvez deve ter bastante material, por ser uma coisa mais da cultura, né? Mas eu achei legal, achei interessante conhecer um pouco mais sobre isso. Também. Nossa, eu tô muito, muito ansiosa para fazer o episódio sobre superstições brasileiras, folclore brasileiro, que vai ser muito bom. O tema da próxima semana é brasileiro, né? A gente vai trazer uma teoria da conspiração brasileira. Pois é, estamos aqui na Semana da Pátria, né? Então, a gente vai continuar a Semana da Pátria com um tema brasileiro na próxima semana. Verdade. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né? Comenta com a gente se vocês já conheciam, né, essa teoria do Sampaco. Né? Se vocês acham que faz sentido, que não faz sentido. Né? Comentem com a gente, interajam. A gente tem o Instagram, @podeconspirar, né? O nosso canal aqui no YouTube também. Estamos com 67 inscritos, ajude a gente a chegar no 100. Se você ouve pelas plataformas aí de streaming, Spotify, Apple Podcast, se puder se inscrever no canal, curtir, isso ajuda bastante a gente. E até a próxima semana. Bom, gente, esse assunto é interessante, principalmente pela alta correlação de pessoas famosas com tal descrição, né? Mas é aquilo, até que se prove cientificamente, é difícil mesmo de acreditar que seja algo científico. Vamos levar mais como superstição mesmo. E não se esqueça de ir no nosso @podeconspirar, hein? Vai lá, conversa com a gente, manda DM, escreve comentários que a gente responde, tá bom? Beijos e tchau. Bem, gente, hoje terminamos mais um episódio do Pode Conspirar, falando sobre Sampaco. Bem, tema bem supersticioso. Pra mim é superstição, mas tem pessoas que acreditam, enfim, a gente respeita, né? Mas é isso aí. E aguarde o nosso próximo episódio, que vai ser top. É isso. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Peraí que o Renan tá passando. Ah. Tô vendo as orelhas da Shoyo ali atrás do seu sofá. Vendo? A gente vai falar da Sônia Abrão, agora não entra no banner. Então. Você vê, né?